Muito bom dia a todos. Permitam-me também cumprimentá-los na pessoa do senador Blairo Maggi, que nos fez o convite para que a gente possa esclarecer. É uma tristeza quando a gente vê, de fato, essas imagens, e nós temos uma grande missão de mostrar que temos um outro lado também que funciona bem. Então, da mesma maneira, nós temos um serviço, uma coordenadoria de defesa agropecuária em São Paulo. O coordenador é o Heinz Otto Helwig, que aqui está. E nós também fazemos um trabalho de orientação, de registro de estabelecimento, fiscalização, de inspeção, monitoramento, qualidade, auditorias, enfim. Esse trabalho que nós dividimos em São Paulo em 40 regiões, então nós temos 40 unidades, a gente chama de escritórios de defesa agropecuária. Nós temos casa de agricultura em 594 dos 645 municípios paulistas, e esses nossos técnicos, eles se dividem em todas essas regiões justamente na tentativa de estar cada vez mais próximo para trabalhar com a ajuda para que façam da maneira correta, orientando, como também inspecionando, fiscalizando, autuando e, se for o caso, também fechando esses estabelecimentos. E dentro dessa categoria que nós temos de CISP, que é a Inspeção Paulista, são 621 estabelecimentos, sendo aqueles de carnes e derivados, que é o objeto maior dessa nossa reunião de hoje, são 304 os estabelecimentos que ficam sobre a nossa inspeção e fiscalização. Fizemos, no ano de 2012, mais de 2.000 inspeções e fiscalizações, e nós temos só de abate de bovinos sobre o CISP 67 estabelecimentos. Nós nos concentramos bastante, em 2012, abatidos pelo nosso sistema CISP foram 735.344 cabeças. Então, esses foram os animais inspecionados. Sobre esse desdobramento que nós tivemos de abate clandestino, também recebemos denúncias, e essas denúncias são objeto de uma ação imediata. Então, foram 6 autos de infração, 6 apreensões e condenações, 6 fechamentos locais também. Da mesma forma, a produção clandestina, aquela que é feita também sem nenhum controle, sem registro, sem que nos comuniquem, também foram outros 5 autos de infração, apreensões, condenações e também fechamento de todos esses locais. Fiscalizações volantes também fazemos, também emitindo da mesma maneira apreensão, e nós instalamos em São Paulo, a partir do ano passado, a eGTA, GTA eletrônica, e que também tem permitido um controle muito maior já era feito tudo isso, mas de uma forma ainda manual. Agora nós temos um sistema eletrônico que facilita bastante toda essa movimentação, sabermos de onde vem, para onde vai, para que a gente possa ter também um controle sanitário maior. Em vista do convite que recebi do senador, nós nos ativemos muito à matéria que foi exibida no Fantástico. Parece que esse material que para cá veio é um material bruto. A matéria que foi exibida fazia referência a 3 municípios paulistas, que é Jericoara, Braúna e Parapuã. Da mesma maneira como já foi colocada pelos colegas do Estado do Mato Grosso, são 3 frigoríficos que ficam sobre inspeção municipal. No caso de Jericoara, foi interditado depois da reportagem pela Prefeitura Municipal, e o delegado municipal solicitou que a nossa Coordenadoria de Defesa Agropecuária fizesse uma ação ali local, e nós, então, estamos atuando ali a pedido do delegado municipal. Em Braúna, o abate também foi interditado pela Prefeitura Municipal, também um frigorífico sob serviço de inspeção municipal, e a CDA fará a fiscalização, desta vez solicitado pela própria Promotoria Pública, que nos pediu a intervenção lá. E em Parapuã, também foi interditado pela Prefeitura Municipal, mas ainda não houve, por parte de nenhum outro órgão, uma solicitação para que a gente pudesse fazer uma atuação ali mais direta, uma vez que somos vedados pelo artigo 6º da Lei 1283, de 50, e depois modificada pela Lei de 89.
E acho que mais importante do que isso, também já foi muito bem colocado aqui pela Cristiane, esse nosso trabalho, ele é também um trabalho de orientação, é um trabalho de educação, é um trabalho que a gente tem que fazer e conscientizar as pessoas também para que não adquiram esse tipo de mercadoria. A gente sabe que isso acontece, é um trabalho insano, né? Você parece que pega um e aparecem dois, então a gente vive queijinho vendido na sacola, leitinho puro, forte, que vem na garrafinha PET de Coca-Cola, que alguém deu uma lavadinha nela e vende, tem quem compre. Isso é que é o pior. E isso só acontece porque falta, de fato, um trabalho muito maior, que é de educação mesmo. Então, as pessoas precisam ser melhor informadas do risco que correm a partir do momento que ingerem um leite cru ou um queijo que você não sabe a origem dele. Ele pode ser muito gostosinho, é cheio de buraquinho. Depois, os nossos veterinários podem dizer exatamente o que tem dentro desses buraquinhos. Então, é uma coisa bastante delicada. Com vista a isso também, senador, eu gostaria de dizer um passo que demos em São Paulo. Nós montamos um projeto o ano passado, ele funcionou muito bem e já está explodindo esse ano, a gente já está sem condição até de trabalhar, que foi um projeto que nós denominamos de sanitarista mirim. Ele foi todo engendrado pelo nosso pessoal da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, e nós estamos trabalhando com crianças das escolas. Pegamos 3 municípios onde existem laticínios, onde existem matadouros, e estão mostrando para as crianças, né, de uma maneira não tão brutal assim, né, porque essas imagens são muito fortes, mas mostrando para eles tudo que está envolvido, porque a gente sabe da importância que tem também as crianças, os jovens, na hora de convencer os pais. Então, esse projeto está sendo muito legal e a gente já está com mais de 5.000 alunos esse ano. A gente começou ano passado só para fazer um teste, e como isso é bem recebido, como essa questão da educação, da conscientização é importante e como ela é bem recebida. Então, está aí uma ideia que a gente tem feito bastante. Então, nós temos tentado, na medida do possível, conscientizar, mostrar a importância, temos feito essa atuação com os nossos técnicos. Agora, é preciso que a gente trabalhe também uma conscientização dos municípios. Isso acontece, é corriqueiro, e a gente não tem como ir lá intervir. Então, essa é uma das maiores problemas que nós temos. Eu passo a palavra para o Heinz, se quiser complementar alguma coisa, Heinz. Obrigado, secretária. Bom dia a todos. Bom dia, senadores. Só colocando mais uma ajuda que deve ter no abate clandestino. Se existe abate clandestino, é porque existe comércio clandestino. Existe alguém que intermedia essa clandestinidade. Então, em São Paulo, nós temos uma outra legislação para ajuda e apoio aos municípios que não têm médicos veterinários para trabalharem e fazerem as inspeções ou as fiscalizações efetivamente no varejo. Porque o varejo é da vigilância sanitária e não cabe a nós, defesa agropecuária, fazermos varejo, porque somos proibidos pela legislação. E o veterinário é o profissional que pode sumariamente determinar a eliminação das carnes ou das carcaças que lá apresentadas sem uma análise microbiológica, qualquer coisa, desde que não apresente origem. Então, não só o trabalho de coibição do abate clandestino que foi colocado aqui, ou das formas como são feitas, deve ter um trabalho conjunto nas prefeituras municipais, através das vigilâncias sanitárias, para que possam coibir, já que a educação talvez não seja tanta para o consumidor, que não possa coibir a comercialização. Obrigado. Satisfeito? Perfeitamente. Muito obrigado, doutora Mônica Bergamaschi, secretária de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Eu convido agora para fazer uso da palavra o senhor Antônio Flávio Camilo Lima, secretário de Agricultura e Pecuária e Irrigação do Estado de Goiás. O senhor tem 10 minutos para a sua apresentação. Pedir para colocar em apresentação, por favor. Bom, primeiro agradecer ao senador Blairo Maggi pelo convite. Acho que essa é uma oportunidade
que os secretários e também agentes de defesa aqui presentes têm para apresentar o seu trabalho, mas principalmente para dirimir as eventuais dúvidas que possam ocorrer num tema tão importante como esse. Tá. Alguns dados sobre Goiás. Nós temos um estado produtor de carne, grande produtor de carne, referência, uma das referências nacionais, com mais de 21 milhões de cabeças, um dos grandes exportadores brasileiros de carne, e que essa posição realmente chama a atenção, em especial do governo do estado, das entidades de produtores, no que diz respeito à sanidade do nosso rebanho, à qualidade da carne que é produzida, uma vez que, de uma certa forma, nossa economia depende muito dessa atividade para o desenvolvimento, em especial nos 246 municípios que compõem o nosso estado. E quem cuida desses abates na inspeção estadual é a Agência de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa, da qual nós vamos apresentar os trabalhos em seguida. Nós temos 236 agentes trabalhando dioturnamente nesse serviço de inspeção estadual. É importante destacar também que temos hoje uma agrodefesa estruturada e desde janeiro de 2011 nós temos 236 municípios já ligados online, são 246, desses 246, 236 estão ligados à agrodefesa via internet e a emissão de GTA é totalmente eletrônica em todo o estado de Goiás desde janeiro de 2011. E nessa agrodefesa nós temos 238 unidades operacionais, ou seja, apenas 8 municípios não têm escritórios da agrodefesa, mas por estarem próximos a escritórios maiores, que muitas vezes não justifica a instalação de unidades menores. 18 postos fixos e, ao todo, 470 médicos veterinários trabalhando na sanidade animal. E, como eu disse anteriormente, dos 246 municípios, 238 estão ligados diretamente à agrodefesa. O sistema de informática hoje permite à direção da agrodefesa acompanhar online todos os abates, todas as ações sanitárias, todos os eventos que estão ocorrendo. Isso é instantâneo. Temos lá uma mesa de monitoramento, uma central de monitoramento, em que permite não apenas o presidente da entidade, da agência, mas também a direção da área de fiscalização estar acompanhando cada movimento em cada município do estado de Goiás. É um sistema bastante avançado de acompanhamento online de informações. Isso nos dá uma segurança muito grande, porque a defesa, quanto mais ágil ela é, mais eficiente ela se torna. E com essa agilidade de informações, certamente, nós temos uma defesa cada dia melhor e que proporciona não apenas ao produtor, mas ao cidadão que consome a carne inspecionada em Goiás, uma absoluta segurança. Além disso, naturalmente, tem aí todo um trabalho dedicado a análises laboratoriais dos produtos que são inspecionados. Temos uma ação específica de inspeção estadual, uma vez que a legislação permite que municípios façam também a fiscalização daquelas unidades que são municipalizadas, e os exemplos que foram apresentados são, naturalmente, em Goiás, daqueles frigoríficos, daquelas unidades que não estão sob a inspeção da agrodefesa, do serviço estadual. Inclusive, numa das falas de um dono de um pequeno frigorífico, ele diz que transferiu a jurisdição para o município exatamente para fugir da ação da agrodefesa, uma vez que ele havia sido fechado ou autuado algumas vezes, e com as ações da própria agrodefesa seria impossível a continuidade do seu trabalho e do seu estabelecimento. Então, essa distância que muitas vezes acontece entre a ação estadual e a ação municipal é que proporciona uma condição favorável, uma vez que os municípios não têm essa estrutura que nós estamos apresentando, todos nós estamos apresentando aqui, né? E é natural que esse trabalho também não fique apenas na carne bovina, se estende a todos os demais segmentos da alimentação, pescados, lácteos, enfim, todos os produtos que dizem respeito à fiscalização de defesa agropecuária.
e também, naturalmente, nas agroindústrias da agricultura familiar, que é uma preocupação, inclusive, não apenas econômica, mas social, que nós temos que ter. Uma maneira de viabilizar essa atividade, porque Goiás tem mais de 80 mil agricultores nessa condição e que precisam de renda. Então, nós vamos ter que conciliar não apenas a questão da fiscalização da sanidade, né, da segurança alimentar e também nutricional, mas também com a sobrevivência desses agricultores, que são importantes em aspectos econômicos, mas muito importantes de forma social. Aqui são algumas características do Estado. O Estado ainda grande, 340 mil quilômetros quadrados, faz divisa com inúmeros estados brasileiros, cada um com características distintas, mas é exatamente por termos muitas divisas que precisamos estruturar, como fizemos e está aí apresentado, uma agrodefesa forte e segura. Como eu disse, 238 municípios estão presentes, 3 laboratórios, 18 postos de fiscalização que são fixos, 16 volantes, 259 agrônomos ou florestais, 470 médicos veterinários, 26 zootecnistas, 1 engenheiro de alimentos, 236 agentes de fiscalização e mais de 500 pessoas envolvidas, dando suporte administrativo, apoio logístico a todas essas ações. Essas regiões que foram divididas do Estado demonstram as unidades da agrodefesa, que são as regionais da agrodefesa. Cada regional dessa tem um grupo de municípios jurisdicionados a ela. Eu não vou entrar nesse detalhe. Como eu já tinha dito, a ligação direta que permite esse acompanhamento. E essa ação de inspeção e fiscalização, ela atinge 264 estabelecimentos que são inspecionados por esse trabalho da agrodefesa. Então, é quase um por município, ou mais de um por município em média, né? Aí são o número de inspeções periódicas, que são identificadas da forma técnica de se fazer isso, e a coleta de amostras, que é feita exatamente para assegurar, de fato, a qualidade do produto. E, por fim, os dados da fiscalização, aqueles 264 são estabelecimentos ligados à produção de carne, transformação de carne. E aí nós temos, no total, 418 estabelecimentos, porque envolve outras atividades. Goiás abate em torno de 3,5 milhões de bovinos por ano. Desses, 510 foram inspecionados pelo Serviço Estadual, pela Agrodefesa, 360 mil suínos, 24 milhões de aves, 800 mil peixes, 132 toneladas de pescado e derivados, 18 mil toneladas de produtos carnes e derivados também inspecionados, 127 milhões de litros de leite, 51 mil toneladas de produtos lácteos, 3,6 toneladas de mel e uma quantidade enorme de ovos ali inspecionados. 2.800.000 dúzias de ovos inspecionados pelo Serviço Estadual. Naturalmente, temos os municipais e o Serviço Federal também de inspeção, né? E atua de uma maneira muito séria e muito, eu diria, competente com outras entidades, porque talvez um dos grandes problemas que nós precisamos enfrentar é a questão de educação sanitária, que ela vai envolver, inclusive, não apenas quem fiscaliza, mas quem consome o produto. Talvez o melhor fiscal, quem vai atestar a qualidade dos produtos é exatamente aquele que compra, aquele que adquire, que precisa ter consciência em recusar em comprar determinados produtos ou comprar de determinados estabelecimentos. E aí a parceria com as entidades que são feitas. Obrigado. Muito obrigado, então, ao senhor doutor Antônio Flávio Camilo de Lima, que é secretário de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado de Goiás. Eu convido para fazer sua apresentação, seu pronunciamento ou posicionamento, o senhor Luiz Fernando Mainardi, que é secretário de Agricultura, Pecuária e Agronegócio do Estado do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, senador Bailo Maggi, cumprimento ao senhor, a todos, acho que não posso dizer a todos os senhores senadores, mas ao senhor pela iniciativa. Cumprimento os demais convidados, doutor Enio Marques, árduo defensor da defesa. Eu vou fazer algumas considerações para, o final, apresentar, na minha modesta opinião, o que eu acho que está acontecendo e o que deveríamos fazer.
Em primeiro lugar, nós vivemos, senhor presidente, um momento de crescente concentração de recursos nas mãos da União. Os estados e municípios estão permanentemente a reclamar. E, no caso específico, defesa é o conjunto de ações em que todos nós temos que atuar. Amanhã o Grêmio joga com o Fluminense. Outro dia o Grêmio ganhou de 3-0 porque a defesa do Fluminense não funcionou. Quando não funciona, é isso que dá. Se amanhã se repetir, nós vamos ganhar de novo. Defesa é feita pelo município, pelo Estado e pelo governo federal. Pelos 3 entes federados. Nós vivemos esse processo de concentração de forma crescente. E se nós formos verificar, perguntar para os municípios por que eles não estão aderidos ao CISB, SUAS, eles vão dizer, nós não temos dinheiro para contratar profissionais. Bom, tem um problema de conscientização, de participação, né, nos problemas e na busca de solução. Mas a questão mais comum alegada é essa. Então, eu penso que o nosso principal problema é, de fato, a questão do financiamento das ações de defesa. O Ministério tem feito um esforço muito grande, mas acho que está meio que sozinho nesta luta por recursos. E recursos existem. E como existe, o problema é que nós temos que extensionar, e o senhor está de parabéns por essa iniciativa, para que o governo brasileiro faça os aportes de recursos nessas áreas. Nós estamos, por exemplo, assistindo agora, recentemente, né, o governo fazendo desonerações que chegam a 50 bilhões, inclusive comprometendo recursos dos estados e dos municípios. Nós estamos novamente participando de um conjunto de políticas nacionais sem ter a oportunidade sequer de escolher se estas são as melhores políticas ou não. Eu acho que, por exemplo, parte desse dinheiro poderia ser jogado na defesa. E na defesa é para nós preparar para o mundo que vem. Se nós aumentamos em 300%, creio que foi isso nos últimos 10, 12 anos, as exportações brasileiras de carne, nós vamos continuar ampliando as exportações. Aliás, o debate que nós temos que saber é como é que vai se comportar a pecuária nesse cenário de consumo mundial crescente de proteína animal, onde o frango está ultrapassando o consumo mundial de suínos, onde o frango, né, precisa cada vez mais área de agricultura para produzi-lo. E as áreas de pecuária vão se restringindo, no nosso caso, estão cada vez se restringindo mais. Como é que nós vamos trabalhar para que esta carne, que cada vez mais vai agregar valor e cada vez mais no mercado mundial será um produto de excelência, como que o Brasil vai se portar em relação a isso? Qual o nosso projeto estratégico enquanto país? E aí as coisas não funcionam. Por exemplo, nós achamos que o Rio Grande do Sul, que tem um rebanho de 14 milhões, perto do rebanho nacional de 210, se fala em 220, que, aliás, qual é o rebanho brasileiro efetivo? Isso é uma outra pergunta que nós gostaríamos de saber. Nós trabalhamos no ano de 2011 para colocar uma emenda no orçamento da União, fechamos 100% da bancada do Rio Grande do Sul. Ao final do ano, incluímos uma emenda para desenvolver a rastreabilidade, a identificação individual bovina e bobalina, dali para frente. Passamos o segundo ano, 2012, correndo atrás para chegar no final do ano e dizer o seguinte: as emendas não serão pagas. É um jogo de faz de conta. Absurdo. Nós perdemos 2 anos e chegou na hora a uma política do governo dizendo que as emendas não serão pagas. A bancada havia se comprometido de fechar, durante 5 anos, 20 milhões para nós implantarmos um sistema eficiente, moderno, para que a gente pudesse concluir o trabalho que estamos fazendo de modernização da defesa como um todo, criando produtor online, criando condições de que a gente pudesse nos apresentar perante os consumidores mais exigentes do mundo inteiro com a rastreabilidade, porque essa é uma condição para que a gente possa ter um trabalho de gestão nas propriedades, para que a gente possa mostrar o que nós estamos produzindo a partir da sua história, da sua origem, de onde, por onde passou, que raça, como é que foi o abate, que sistema foi criado, produzido e assim por diante. E terceiro, para que a gente possa efetivamente ter um trabalho sanitário eficiente, com uma capacidade de resposta também
muito rápida, como o mundo inteiro tem feito. Aliás, visitamos meia dúzia de países exatamente para conhecer o sistema de rastreabilidade. Infelizmente, vamos ter que trabalhar com recursos próprios para implementar no Rio Grande do Sul. E aí é das dificuldades, e aí é a falta de recursos, e aí, bom, sempre tem coisas que são muito importantes, talvez mais importantes que a rastreabilidade, como a educação, pagar o salário, o piso para o magistério e assim por diante. Então, estamos, no meu entendimento, frente a uma ideia de que nós... Bom, ou nós assumimos essa questão da defesa como estratégica para o Brasil, e é por isso que o Senado está de parabéns, senhor, especialmente, senador Bairro, de trazer esse tema, ou nós não vamos nos preparar adequadamente para o futuro da pecuária brasileira. Eu penso que a rastreabilidade é o único caminho que pode nos levar à diminuição, se não praticamente à exclusão, ao fim do abate clandestino. Isso que nós vimos nas reportagens é porque nós não temos adequadamente fiscalização municipal, temos limitações estaduais e não conseguimos interagir com as 3 esferas de forma correta. O SUASA-CISB, na prática, não se implementa. Se ele tivesse implementado e as equivalências tivessem sido estabelecidas, nós não teríamos visto aquilo ali. E nós não conseguimos fazer isso porque nós não conseguimos dar um apoio para o município, trazer o município. Ele é autônomo, ele é independente, ele adere se quiser. Agora, se nós tivermos, não só uma capacidade de persuasão, de convencimento, mas também de convencimento a partir de doarmos, de darmos, de patrocinarmos, de viabilizarmos iniciativas municipais, nós traríamos os municípios. A rastreabilidade é condição, no meu entendimento, que é a segunda medida, porque ela não tem como um animal sumir de um sistema de informação. E ele some, hoje some. No Rio Grande do Sul nós temos um abate de 2,5 milhões de animais, porque se nascem 2,5 por ano e o nosso rebanho continua estável, não vai para o Uruguai, porque lá tem rastreabilidade. Se pegar um animal não identificado, alguém vai para a cadeia. E o animal vai para o abate sanitário. Para a Argentina não vai. O que nós corremos e nós preocupamos e nós somamos à União foi no sentido de nos proteger do problema da aftosa com o Paraguai. Temos problema em relação à venda de gado, mas aí sai a venda para outros estados com as raças produzidas, com raças europeias, britânicas, lá no Rio Grande do Sul, com animal de qualidade que estão indo para confinamentos em outros estados. Mas isso está dentro das normas. Temos problema com a exportação, e o senhor, que é presidente da ONG Amigos da Terra, quando nós exportamos gado, e só de uma vez, só morreram 300 terneiros de fome, e mais, dizem alguns, mais de 1.000 dentro de um navio de fome. Isso acontece. E nós nos tornamos impotentes porque essa exportação ela ajuda a regular o preço do mercado, o que é um absurdo, porque exportar gado em pé é exportar emprego, é ICMS e deixa de alimentar toda a cadeia. Aliás, o Rio Grande do Sul hoje deve estar com, creio que 45% da capacidade ociosa dos nossos frigoríficos, por falta de animais. E estamos exportando. Não temos uma política nacional que a gente pudesse segurar a exportação da nossa riqueza. E exportar nessas condições absolutamente comprometedoras do ponto de vista do bem-estar animal. Então, a sugestão, presidente, que eu deixo é de que, em primeiro lugar, a gente comece a trabalhar o caminho da rastreabilidade como condição de se fazer um trabalho sanitário de qualidade, de dar respostas, de trabalhar a gestão da propriedade e de estarmos atentos às exigências do mercado mundial. Segundo, que a gente rediscuta o CISB-SUASA, no sentido de trazer os municípios para o debate, levando recursos até os municípios, convencendo a partir exatamente do apoio que eles precisam. Pelas dificuldades, contratar mais um veterinário, 2, um técnico, um funcionário, eles não farão, não estão fazendo. Repito, o Rio Grande do Sul tem 5 municípios que aderiram. Nós precisamos fazer com que essa adesão seja total, que os nossos trabalhos sejam efetivamente integrados, que haja equivalência. Portanto, quando nós atingirmos isso, nós não vamos, eu tenho certeza, vermos mais cenas como essas que nós vimos no Fantástico e outras, quem sabe piores,
que os amigos da terra ainda não divulgaram. Obrigado.